Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o assunto que eu ia falar praticamente foi debatido. Eu falei que eu ia trazer esse assunto da farmácia básica para uma outra sessão. Como ele foi ampliado um pouco aqui, eu vou misturar um pouco mais para os senhores vereadores, para nós não ter muita dúvida. Pelo que se falou, parece que vai se cortar medicamento, tem gente com receita que não vai poder receber e coisas semelhantes, né? Só queria colocar os senhores vereadores, porque esse assunto, como eu falei, já é lá de tempos atrás, nós já discutimos, como eu falei, fui a São Bento, a minha assessora hoje estava pegando uma relação de municípios que já têm adotado isso, ninguém fica sem medicamento. O que é colocado é que esse decreto, nós temos que mudar o decreto 7.508, ele já diz assim no artigo 28, primeiro, estar o usuário assistido por o acesso universal é igualitário à assistência farmacêutica. Pronto, é para todos. E diz assim, ó, artigo 1º, estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS. O artigo 2º diz assim, ó, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS. É importante a gente discutir, porque esse é o plenário para isso, para a gente discutir essas ações, mas veja, então, há muito tempo já tem esse decreto, e o município vem cedendo. Qual a diferença da farmácia básica e da farmácia popular do Brasil? É que na farmácia básica, pega-se todo o medicamento, senhor presidente, onde que o município tem a participação também, o município contribui também. A farmácia popular do Brasil é um programa do governo federal. Se nós temos, e eu lembro aqui que vereadores lutaram muito na época para trazer a farmácia popular do Brasil, e também não é, como foi falado aqui, só na Reinaldo Doral. Hoje, para os senhores saberem, lá no Três Rios do Norte, numa farmácia que nós temos no Santo Antônio, ela tem a bandeira Farmácia Popular do Brasil. Nós pegamos remédio de graça lá na farmácia em Três Rios do Norte também. Então, eu só queria colocar que esses medicamentos, na maioria da farmácia básica, ela pode ser pego na Farmácia Popular do Brasil, na maioria sem custo nenhum, porque tem essa relação que os senhores receberam, que ele já diz aqui, tem uma relação que diz o seguinte, ó, indicação hipertensão arterial gratuito. A Farmácia Popular do Brasil, ela distribui gratuito todos esses medicamentos. Ah, mas a minha receita vai vencer. Não interessa quando vai vencer, se ela é Unimed, se ela se ela é lá de Joinville, se ela é lá de São Paulo. A Farmácia Popular do Brasil atende todo tipo de receita. Não interessa de onde que é a receita. Se nós temos esse programa do governo federal, gente, por que nós temos que pegar aqui da farmácia básica, ir lá pegar o remédio, onde que, de repente, em vez de pode sobrar dinheiro do município para ampliar em outros programas? E outra coisa, os senhores podem perguntar, mas muitas receitas, farmácias SUS e particulares? Sim, 30% hoje dos pacientes assistidos no SUS são receitas particulares. E essas receitas, se nós economizarmos, hoje gasto em torno de 5 milhões ao ano com remédio, 30% dá 1,5 milhão, mas não se está fazendo economia. Então, o que está se passando, se nós temos em várias farmácias aqui do centro, você vê a bandeira lá, Farmácia Popular do Brasil, dentro daquela farmácia, nós entramos lá com qualquer receita e pega o remédio. Por que nós temos que ir na farmácia, lá no posto de saúde, buscar? Então, é só isso que está se fazendo. Quando eu fui pesquisar em São Bento do Sul, era a mesma coisa, fiz as mesmas perguntas que os senhores fizeram também. E aquela receita que o cara busca todo mês, ele precisa pegar, que é uso contínuo. Ah, seu Pedro Garcia, daí tem lá na Farmácia Popular do Brasil, é de graça. E alguns medicamentos, que olhando aqui, que alguns que eu conheço, por exemplo, o omeprazol. Você vai comprar um omeprazol, hoje deve estar aí em torno de R$25. Você vai pagar na farmácia, como não é um medicamento de pressão, aqueles populares, né, você vai pagar em torno de R$2. É como está aqui, R$2, R$3. E muitas vezes nós deixamos de ir lá pedir na farmácia popular por causa de R$2. Não valorizamos o dinheiro daqui do município. Se nós criticamos tanto que às vezes não vem dinheiro federal para o município, e nós estamos deixando de usar a farmácia popular do Brasil, para pegar lá na farmácia básica é mais fácil. Então, por isso, nós vamos ampliar esse assunto.
foi a pedido da vereadora Natália. Os senhores também surgiu dúvida, né? E quando surge dúvida, nós temos que ter noção do que nós estamos discutindo. Mas em nenhum momento, e vamos que os senhores perguntem para mim, mas não tem lá na Farmácia Popular do Brasil. O município é obrigatório dar o remédio, não tem problema nenhum. Ninguém fica sem remédio. E os gratuitos são todos gratuitos, ou na farmácia básica, ou na Farmácia Popular do Brasil. Então, eu só queria colocar que nós vamos ampliar sim, mas para deixar bem claro aqui que ninguém fica sem o remédio. Ninguém que tenha receita tem que ir lá trocar receita no posto de saúde. Não, muito pelo contrário. Pega a receita, vai e busca o remédio. Vereador João. Parte aqui, vereador. Obrigado pela parte. Tá, mas aqui, pelo que tá se informando aqui pela Prefeitura, que a partir do dia 14 de março de 2016, a farmácia básica não vai mais fornecer medicamento gratuito, a não ser com receita do SUS. Sim. É isso que nós levantamos o debate aqui antes. Certo. Não. Calma, vereadora, não. Ele está dizendo que a farmácia popular, você pode ir lá ir comprar o remédio, mas a farmácia básica, ela fornece de graça. Sim. E o que está dizendo aqui que a partir do dia 14 de 2016, ela não vai mais fornecer de graça, a não ser com receita do SUS. Foi isso que nós levantamos. Mas é isso, a partir dessa data, a farmácia básica, ela só fornece o remédio com a receita do SUS. E a Farmácia Popular do Brasil, ou naquela farmácia que nós temos lá, se você tem uma receita de um outro plano de saúde, você vai lá busca de graça também, mas aí você vai buscar na Farmácia Popular do Brasil. E também, se for um medicamento que ele não é, daqueles usado contínuo, principalmente de pressão, você vai pagar 2, 3 real pelo valor. Pois não, vereador? Vereador Pedro, eu não estou entendendo. Nós recebemos uma lista onde diz que tem custo. Está os preços em cima, por comprimido. E o senhor vem dizer que é de graça? Sim. É isso que eu queria entender? Certo, então, essa lista não vale nada? Ou não vale, ou o senhor não está lendo ela direito, vereador. Porque se você olhar aqui, já na primeira página, já tem um comprimido. Aqui, gratuito, mais um, gratuito. Aí, mais um outro, gratuito. Enalapril. Para que é o enalapril? É um remédio de pressão que praticamente quase todos usam. Gratuito. Está escrito aqui na folha, gratuito. Aqui tem mais 3, 4 comprimidos com nome difícil. E se eu pegar mais um pouco na lista que foi enviada para cá, se pegar mais um pouquinho aqui na lista, está escrito assim, nas farmácias, que diz, aqui tem a bandeira da farmácia popular, indicação, hipertensão arterial, gratuito. Todos esses medicamentos são gratuitos. Então, tá aí, na maioria dos remédios usados, são gratuitos. Até porque é um programa do governo federal, é obrigatório. Mas também, como surgiu essas dúvidas, a gente veio colocar, mas eu acho que não precisamos distorcer, é só cada um ir com a sua receita. Se eu pegar uma receita de qualquer plano e chegar lá na farmácia de 3 Rios do Norte, ele vai fornecer gratuito, porque lá tem a Farmácia Popular do Brasil. Vereador Pedro Garcia, esse decreto que se fala, ele é um decreto da Farmácia Popular do Brasil. Não se trata de um decreto da farmácia básica do município, são coisas distintas. São coisas distintas. Então, se faz valer um decreto federal para a farmácia popular do Brasil, não a farmácia básica do município. Ou é a mesma coisa? Não, vereador, ele é Deixa eu só completar, por favor. Tá. Vereador Pedro Garcia, o senhor é um homem de tanta experiência nesta casa e de experiência também dentro do serviço público. Será que o governo de Iterianza, em que o senhor representa nesta casa, não tem uma outra forma ou fórmula de economizar dinheiro, a não ser economizar na saúde pública, vereador Pedro Garcia? Eu tenho certeza que o que o senhor fala aqui não é do seu coração. Sim. O que o senhor fala aqui é para o senhor representar o governo. Vereador, porque no seu íntimo... Sim. Vereador, não vamos fazer apologia, vereador. É bem claro, nós, vereadores, temos que cumprir a lei. O legislador tem que cumprir a lei, sou pena e daqui a pouco... Então, o artigo 28 desse decreto... Então, vamos mudar o decreto de 2011 para que... O artigo 28, ele está bem claro, o que eu li antes, ele regulamenta toda essa medicação. E todos têm que seguir esse decreto. Tá, mas é só o senhor ler o artigo 28, que é o que nos interessa para esse caso aqui.
Então, nós vamos ampliar esse debate, sim, mas eu não quero que ninguém saia daqui dizendo que o governo está economizando no remédio, que também vai ser cortado gastos. Eu também sou favorável, que deixa tudo de graça, mas eu também tenho que ser justo, que nós temos que falar aqui o que é correto.